Boa noite. Sessão iniciada. Boa tarde a todos e todas. É uma satisfação poder reiniciar o nosso terceiro encontro anual da Rede Nacional de Ciência para a Educação. Estamos atingindo 595 inscritos, o que é um número bastante significativo. E eu queria, então, dar as boas-vindas a todos e todas, e vamos começar com a mesa diálogo número 4, diálogo 4, inclusão de alunos especiais após a pandemia. Então, eu passo a palavra à coordenadora dessa mesa. Boa tarde, boa noite. É um prazer estar aqui com vocês. Desejo novamente boas-vindas, então, ao nosso último dia de evento. Eu vou dar início, então, ao diálogo 4, inclusão de alunos especiais após a pandemia. Então, eu me chamo Jerusa Salles, eu sou da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, em Porto Alegre. Trabalho com neuropsicologia cognitiva e sou membro da Rede Nacional de Ciência para a Educação. Então, eu tenho um grande prazer em chamar as nossas palestrantes de hoje. Nós temos, então, o prazer de contar com a presença da professora Débora Deliberato. A professora Débora vai falar sobre tecnologia assistiva, mediação na tarefa pedagógica para alunos especiais. A professora Débora é bolsista Produtividade CNPq, é livre docente na área da comunicação alternativa pela Unifesp de Marília, tem pós-doutorado em educação na UERJ, tem doutorado em ciências médicas pela Unicamp e mestrado em letras, semiótica e linguística geral pela USP. A sua graduação é em fonoaudiologia na Unifesp. E ela tem experiência na área de educação especial, educação inclusiva e na área de comunicação suplementar e alternativa. A nossa segunda palestrante desta tarde é a professora Cristina Delou. A professora Cristina vai falar contribuições da educação especial para pós-pandemia. A professora Cristina é psicóloga, doutora em educação, professora aposentada da Faculdade de Educação e do Instituto de Biologia da UFF, é membro do grupo de trabalho de criação do curso de mestrado profissional em diversidade e inclusão e do programa de pós-graduação em ciências, tecnologias e inclusão, é pesquisadora produtividade do CNPq, ganhadora do Prêmio Jabuti em 2015 e da Medalha Carioca de Educação em 2019. Presidente do Conselho Brasileiro para Superdotação e coordenadora geral de políticas, regulação e formação de profissionais da educação especial, da Diretoria de Educação Especial, da Secretaria de Modalidades Especializadas do Ministério da Educação, do MEC. Então, eu gostaria de passar a palavra inicialmente para a professora Débora, que vai nos falar de tecnologia assistiva. Boa noite a todos. Em primeiro momento, eu agradeço a comissão organizadora desse terceiro encontro da Rede Nacional da Ciência para a Educação. É um momento de grande oportunidade para a gente discutir um pouco a tecnologia assistiva. Na realidade, o meu enfoque vai ser direcionado para mediação da tecnologia assistiva na tarefa pedagógica para o aluno com deficiência. Então, nesse tempo que eu tenho, eu vou direcionar essa temática para a questão da mediação. Opa!
Perdão. Bom, para a gente pensar um pouco a tecnologia assistiva em mediação, sem dúvida nenhuma, é importante a gente pensar na definição da tecnologia assistiva, tá? Que é uma área de conhecimento de característica interdisciplinar, que vai englobar recursos, metodologia, estratégias, procedimentos e serviços, que tem como objetivo promover funcionalidade relacionada à funcionalidade, participação de pessoas com deficiência, incapacidades ou mobilidade reduzida. A tecnologia, ela visa a tecnologia assistiva, né? Visa autonomia, independência e qualidade de vida e inclusão social. A tecnologia assistiva, então, é uma tecnologia que está direcionada à pessoa com deficiência. Ela deve promover funcionalidade, promover inclusão social. É lógico que dentro dessa questão de promover funcionalidade, a gente pode pensar em vários aspectos, né? Como ampliar habilidades motoras, habilidades comunicativas, habilidades acadêmicas, habilidades sociais, entre outras, né? Mas, acima de tudo, essa tecnologia assistiva vai promover acessibilidade para a pessoa nesses diferentes aspectos, nessas diferentes habilidades, pensando nos diferentes contextos. Acho que essa questão dos contextos, ela é importante pensando na questão pós e antes de pandemia. Quando eu coloquei a definição da tecnologia assistiva, eu grifei recursos, procedimentos e serviços, né? Quando a gente pensa no recurso, é todo o material concreto, né, que a gente pode confeccionar, que pode ser produzido em larga escala, sob medida. Então, a gente tem uma larga escala de produtos que podem ser de baixa ou alta tecnologia, desde brinquedos, computadores, softwares, auxílios visuais, auditivos. Então, a gente tem uma infinidade de recursos, baixa ou alta tecnologia. Mas a gente também tem serviços, acho que isso é um aspecto importante da tecnologia assistiva. A gente tem um grupo de profissionais, quer da área da saúde, da área da educação, da área de exatas, que podem contribuir com as técnicas, estratégias e procedimentos. Essas técnicas e estratégias vão ser fundamentais para que, no momento da organização de um planejamento, de um programa de ação numa escola, a gente possa pensar na mediação mais específica, quer nos diferentes contextos do ambiente escolar ou fora do ambiente escolar. Pensando em tecnologia assistiva, sem dúvida nenhuma, eu não posso deixar de mencionar a importância que a área da comunicação alternativa tem no contexto desta tecnologia. É uma área da linguagem, mas que faz interface com a tecnologia, né? Ela procura compensar de modo temporário ou permanente padrões de incapacidades ou transtornos do ponto de vista da comunicação, da interação, que são fatores fundamentais para a escola, além do que são fatores importantes para se pensar, né, entre o aspecto linguístico da língua portuguesa para o próprio processo do aprender a ler e escrever. O objetivo primário desta área é oferecer a todos o direito à comunicação que está previsto nas leis. Um outro aspecto importante que a comunicação alternativa... Opa, não está virando. Um outro aspecto importante que a comunicação alternativa nos indica, na sua definição, é que compõe um grupo integrado também, assim como na área da tecnologia assistiva, entre o uso de símbolos, recursos, estratégias e técnicas para ampliar todas essas questões de comunicação e de linguagem. Então, a comunicação alternativa, ela faz uma interface com a área da tecnologia assistiva, sendo que, em alguns documentos, é possível identificar a área da comunicação alternativa no escopo da área da tecnologia assistiva. Simplificando, dentro do olhar os sistemas de comunicação, eu tenho sistemas apoiados no próprio corpo e fora do corpo.
No corpo é tudo que um aluno pode usar com a intenção de comunicar, gesto, olhar, comportamentos. E o que está fora do corpo, aí entra os recursos da tecnologia assistiva para incorporar os sistemas que podem ser desde objetos, símbolos pictográficos, até a gente chegar no aprendizado da leitura e escrita. Então, a meta final da comunicação alternativa é, de fato, garantir ou viabilizar o aprendizado da leitura e escrita para todos os nossos alunos. Sendo assim, né, quando a gente pensa na tecnologia assistiva, né, a gente tem que pensar nas especificidades do aluno com deficiência, olhar quem está à volta desse aluno, ou seja, os outros interlocutores, professores, família, colegas, o contexto e as atividades e tarefas que compõem a rotina escolar deste aluno. Então, são muitos os desafios, né, de usar tecnologia assistiva na escola, de usar comunicação alternativa na escola, antes e pós-pandemia. Quer dizer, que competências são essas necessárias que a gente deve utilizar? Eu trago aqui também simplificado fatores pontuados por um grupo da Universidade da Pensilvânia, sob a liderança da professora Janice Light, em que ela indica fatores intrínsecos e extrínsecos necessários no momento de se pensar na atuação com a tecnologia assistiva. Sempre ter em alvo a pessoa, a sua individualidade, ter conhecimento, julgamento das suas habilidades, quer do ponto de vista linguístico, operacional, social e da estratégia necessária para o ensino desta pessoa. Também esse grupo nos indica a importância de não se esquecer qual é a motivação desse indivíduo usar uma tecnologia assistiva, de usar um recurso para contemplar os aspectos da comunicação e interação, qual é a atitude em relação desse uso da tecnologia, confiança e resiliência. Mas esse grupo também nos pontua os fatores extrínsecos, ou seja, qual é a demanda desse ambiente? Quais são os papéis sociais, os objetivos da comunicação? Quais são as necessidades dos interlocutores que estão atuando com aquela pessoa com deficiência? Além do que, lógico que a gente precisa pensar nos suportes, as barreiras, política, prática de atitude, conhecimento, habilidades que as pessoas têm no uso de uma determinada tecnologia, né? Então, vejam, a gente tem os sistemas que nos permitem atuar na comunicação e como instrumento de atividade pedagógica. Hoje a gente sabe, por meio da prática e das pesquisas, que a gente se apropria da área de comunicação alternativa e tecnologia assistiva para a atuação e mediação nos procedimentos específicos do ponto de vista pedagógico. Mas a gente lida com sistema, recurso e serviço, mas é muito importante a questão dos procedimentos da estratégia. Alguns modelos têm sido pontuados, e, nesse sentido, a pesquisa nos indica a atuação colaborativa como fundamental. Então, lembram, eu preciso de serviços para atuar na tecnologia assistiva, diferentes áreas para pensar nas especificidades. Eu preciso da família, preciso do ambiente escolar, eu preciso do próprio aluno, entender todo esse aluno para fazer uma mediação que permita, de fato, a construção de significados. Significa que eu tenho que ter planejamento, programas para, de fato, favorecer suporte nessas mediações para ter a construção de significados e ter acesso à informação. Então, a gente tem vários recursos de tecnologia assistiva, mas, além dos recursos de baixa ou alta tecnologia, o quanto é importante a mediação do professor, dos colegas, da família, em todo esse processo, nos diferentes ambientes, nos diferentes momentos escolares. A gente também tem procurado pensar em programas nas escolas, já há alguns anos, na Unesp de Marília, a gente tem desenvolvido um programa de 3 etapas, e as etapas elas estão de acordo com o momento de cada escola e de cada aluno, em que a gente tem que oferecer um suporte para o grupo da escola, para o grupo da família dos alunos e para toda a equipe que esteja
vinculada ao acompanhamento desse aluno. Há uma série também de protocolos dos quais a gente tem desenvolvido e utilizado para identificar habilidades que os alunos com deficiências têm na sua rotina e quais as que vão ser necessárias para a gente desenvolver, para que a gente possa, dentro da rotina da escola, com antecipação, né, com a disciplina, atividade, vocabulário, local, interlocutor, a gente ter a previsão para poder adequar e selecionar o recurso da tecnologia assistiva mais adequado. Mas vejam, eu preciso selecionar o recurso, mas eu preciso também pensar no conteúdo escolar. Qual é o conteúdo que eu vou desenvolver com aquele aluno, para eu poder organizar a partir da mediação com a tecnologia e a mediação para com o interlocutor que ensina o professor. E aí são vários os recursos confeccionados, adaptados ou comprados, mas não podemos esquecer que não é só o recurso, mas o conteúdo que deve ser trabalhado e ser feita a mediação, quer no contexto escolar ou no contexto domiciliar, por meio das tecnologias. Recentemente, já estou finalizando aí a minha fala, nós publicamos um artigo, foi agora em 2020, que trata especificamente a respeito da mediação, né? A mediação pedagógica para com os alunos com deficiência. A escuta, né? Precisamos entender a necessidade do professor para que a gente possa oferecer, de fato, uma mediação plena com relação ao uso de tecnologia assistiva para com o nosso aluno. E a gente sabe que os desafios são imensos, né? Cada aluno tem a sua especificidade, os seus domínios. Mas um outro aspecto que os professores relataram, que são os desafios frente ao uso do aluno com deficiência usar uma tecnologia, quer em casa ou fora, quer na escola ou fora da escola, mas também o uso da própria tecnologia por parte do professor. Então, são os desafios em relação ao uso da tecnologia assistiva versus o conteúdo que o aluno precisa aprender e a dominar. Então, a gente precisa entender o aluno para propor os recursos, técnicas e procedimentos para ter uma adequada mediação. Sem dúvida nenhuma, também foi pontuado que para que o professor pudesse ter uma mediação, há uma necessidade de capacitação nessa diversidade de alunos. É preciso uma capacitação em relação à tecnologia assistiva e às outras áreas que têm essa interface com a tecnologia assistiva, como no caso da comunicação alternativa, que a gente sabe que hoje tem sido muito utilizado no contexto escolar como um caminho para a aprendizagem de leitura e escrita. Então, a gente precisa entender e oferecer esses caminhos, essas mediações para o próprio professor. A gente sabe que mediação é fundamental, e o tempo para a organização e planejamento, eles também são fundamentais. Lembrando que esse mês é o mês da conscientização da comunicação alternativa, é o mês que está sendo muito divulgado, eu aproveito para divulgar as tecnologias que estão sendo desenvolvidas para as escolas e outros ambientes. Vocês podem ter acesso aos canais da Sociedade Brasileira de Fonoaudiologia e a Sociedade Internacional de Comunicação Alternativa, capítulo brasileiro, que vocês têm acesso a vários materiais. Eu agradeço, mais uma vez, a oportunidade. Espero eu ter conseguido passar alguns elementos nesse tempo que eu tive a respeito dessa intersecção entre tecnologia assistiva e mediação. Eu agradeço muito a oportunidade. Obrigada, professora Débora.
pela sua fala, acho que tem várias questões que a gente pode pensar. Lembrando os nossos participantes que podem fazer perguntas pelo chat, que nós temos uma oportunidade no final de conversar mais um pouco com as professoras. Então, eu gostaria de chamar a professora Cristina Delô, por favor, pode começar sua fala. Cristina, tem que ligar teu áudio. Com certeza, obrigada, Débora. Então, eu gostaria de agradecer mais uma vez ao convite que foi feito para a participação no terceiro encontro anual da Rede Nacional de Ciência para a Educação. Gostaria de parabenizar a professora Débora pela apresentação que ela fez, de uma clareza, de uma síntese fabulosa e que permite realmente muitas contribuições para o momento atual. Minha fala vai ser do lugar onde eu ocupo atualmente no Ministério da Educação, as contribuições que a educação especial pode oferecer para pós-pandemia. Não estou conseguindo passar o próximo slide. Foi. Está passando devagarzinho. Então, a primeira coisa que eu gostaria de assinalar é que a educação especial no Brasil, ela apresenta um conceito na LDB em vigor. É muito importante que se diga isso nos dias atuais. A LDB está em vigor e o artigo 58 diz o que é educação especial, uma modalidade de educação escolar oferecida preferencialmente na rede regular de ensino para educandos com deficiência, transtornos globais de desenvolvimento e altas habilidades ou superdotação. Absolutamente a educação especial é exclusiva para pessoas com deficiência. Existem pessoas com transtornos globais de desenvolvimento e altas habilidades de superdotação que possuem os mesmos direitos garantidos para as pessoas com deficiência no nosso país. A professora Débora falou várias vezes das questões dos serviços, e isso está previsto na LDB, no parágrafo 1º do artigo 58, os serviços de apoio especializado, quando necessários, na escola regular para atender as peculiaridades da clientela da educação especial. Mas, se não for possível atender esse público na escola regular, o atendimento educacional ele poderá ser feito em classes, escolas ou serviços especializados. E nós vimos várias fotos que a professora Débora apresentou nesses lugares específicos para aqueles que não conseguem acompanhar num grupo típico de escola pública, 40, 45 alunos, quando tem uma mediação muito específica. E vejam, não estou falando de atendimento educacional especializado, estou falando de escolarização, de atendimento educacional, como está na LDB, artigo 58, parágrafo 2º. Não é segregação, porque tudo que se faz na escola é para visar o desenvolvimento humano, é para garantir que as pessoas, as crianças, inicialmente, desenvolvam suas habilidades, vocações, talentos, capacidades, competências, como está na Convenção Internacional e como estão em vários outros documentos oficiais no Brasil. A oferta de educação especial tem início na educação infantil, ou seja, na creche, aos 0 meses, 3 meses, 5 meses, conforme cada sistema de ensino ou escola particular, passa pela pré-escola e se estende ao longo da vida. Para todo o público da educação especial, isso não é uma exclusividade das pessoas com deficiência. Também para quem tem transtornos globais de desenvolvimento, entendendo-se essa categoria, o transtorno do espectro autista e as altas habilidades de superdotação. Nós não podemos esquecer das crianças precoces, autodidatas,
das crianças que têm deficiência, que têm algum tipo de talento expresso em altas habilidades ou superdotação, como não podemos deixar de reconhecer que alunos com a denominação do que chamamos de transtorno de Asperger, para fazer a diferenciação do nível 1 do transtorno do espectro autista, porque não é uma descrição exata, igual, correspondente, eles são precoces, eles fazem leitura precoce, seriação precoce, mesmo que a interpretação venha num futuro, na própria infância. Isso. Então, já falei desse público, nós acabamos de publicar no dia 30 de outubro o decreto 10.502, que institui a Política Nacional de Educação Especial, Equitativa, Inclusiva e ao longo da vida. Os educandos com deficiência estão conceituados nesse documento, neste decreto, com base no artigo 2º da LBI. Então, pessoa com deficiência é aquela que apresenta um impedimento de longo prazo, de natureza física, mental, intelectual, sensorial, o qual, em interação com uma ou mais barreiras, pode obstruir sua participação plena e efetiva na sociedade, igualdade de condições com as demais pessoas. Peço desculpas, mas o quadro está sobre o texto e pode ser que eu tenha lido alguma coisa que não confere com o que está escrito, mas estamos aqui tentando documentar. Os educandos com transtornos globais de desenvolvimento, incluindo aí os transtornos do espectro autista, são conceituados de acordo com a Lei 12.764, de 27 de dezembro de 2012, a chamada Lei Berenice Piana, ou Marco Mignon, porque ele fez um acréscimo a essa lei. Nós não podemos deixar de considerar que o conceito de pessoa com transtorno do espectro autista é o conceito do DSM-5, é um conceito da área médica, então a gente vai trabalhar com equipe multidisciplinar, sim, porque nós precisamos acompanhar os conceitos que estão caracterizando o perfil do alunado da educação especial. E os educandos com altas habilidades de superdotação são o único grupo que não possui CID-10 para caracterizar como uma alteração do transtorno do desenvolvimento, porque altas habilidades ou superdotação não é considerado nem deficiência, nem transtorno, por isso não há CID. Eles são alunos que precisam ser identificados na escola, e se a escola tiver alguma dúvida, poderá encaminhar algum psicólogo para fazer a sua identificação clínica. Mas a gente tem que lembrar que o psicólogo clínico, ele não tem a vivência da escola, ele não tem a entrada na escola para ver o conhecimento, como a criança se relaciona e se comporta na escola. Ele vai depender de um relatório que a escola apresente, ou a própria descrição que a família faça. Então, é sempre preferível que as altas habilidades ou superdotação sejam avaliadas na escola em função do desenvolvimento ou potencial elevado em qualquer área de domínio de aprendizagem, isolada ou combinada, a criatividade e o envolvimento com as atividades escolares, porque é lá na escola que as altas habilidades ou superdotação aparecem. E aparecem desde cedo nas crianças precoces, que antecipam as habilidades no desenvolvimento, as crianças autodidatas, que não passam por metodologia de ensino de fora para dentro, da escola para a criança, é a criança que busca o conhecimento no seu ritmo, por ela própria. São estudantes, crianças que apresentam vulnerabilidade social, adolescentes que apresentam vulnerabilidade social, meninos e meninas em todas as etnias e classes sociais. As altas habilidades de superdotação não são, como há muito tempo se pensou,
que era exclusivo dos filhos dos professores da Universidade de Colômbia. Não, absolutamente. As altas habilidades de superdotação aparecem em todos os lares, lares analfabetos, lares semi-escolarizados, lares com pais com deficiência, lares com pais com autismo. Essas crianças independem das condições que a gente ainda vê muitos mitos sendo cultivados. Eles são criativos, eles têm um envolvimento que muitas vezes é confundido com o hiperfoco, mas não é hiperfoco, já falei sobre isso, já que não tem CID para corresponder. Educação especial e a pandemia. Nós estamos vivendo um momento de isolamento social diferente para cada público da educação especial. E eu diria para vocês, pelo estudo que eu estou acompanhando com uma orientanda doutoranda autista, o grupo autista do transtorno do espectro autista está muito bem, obrigado, no sentido de não estar incomodado com o ter que sair. Pelo contrário, o isolamento social está dando a eles uma tranquilidade para as relações sociais que são mais tensas. Ao mesmo tempo, nós não estamos conseguindo, muitas vezes, fazer o contato remoto com esses alunos. E os alunos do AEE que têm o transtorno do espectro autista, eles podem estar tendo um isolamento maior ainda por não conseguirem estabelecer relação remota. Nós temos relações interpessoais de tipos variáveis. Existem aqueles que nos reconhecem no relacionamento remoto imediatamente, mas existem aqueles que não nos reconhecem. As pessoas surdas que não têm intérprete para o atendimento remoto, elas estão excluídas. As pessoas cegas que não têm audiodescrição estão excluídas. Então, nós precisamos nos adequar com toda a tecnologia assistiva, que a professora Débora falou inicialmente, mas também com todos os recursos a mais que nós podemos agregar no nosso trabalho remoto. Porque é um desafio o trabalho remoto. Ensino regular, em escolas regulares, em escolas inclusivas e especiais, além do AEE. A escolarização não foi suspensa, ela está legislada no modelo remoto. Então, nós precisamos encontrar meios de nos comunicarmos pelo ensino regular com mediadores, com acompanhantes, com o apoio da família ou com o próprio autodidatismo dos alunos, nessa veiculação tecnológica, além do atendimento educacional especializado que os alunos têm direito. E os materiais didáticos acessíveis e inacessíveis. Ficou faltando um azinho ali. Está inacessível, né, gente? O material didático tátil, o material didático texturizado para as crianças cegas da educação infantil, por exemplo, que precisam desses materiais que o ensino remoto não traz. Se a família não tem em casa esse material, a criança vai ter necessidade de ter acesso a objetos que façam a função para a estimulação dos receptores da ponta dos dedos, para que eles possam, no futuro, aprender o braille. As crianças não poderiam ficar esse ano inteiro paradas sem estimulação sensorial nos receptores neuronais da ponta dos dedos para que eles possam aprender o braille numa idade mais adiante. Crianças, adolescentes e adultos estão matriculadas em escolas comuns, escolas especiais e instituições especializadas, como prevê a LDB. Vários municípios fecharam as escolas comuns, as escolas especiais, as classes especiais, romperam convênios com instituições especializadas ao longo dos últimos anos. Mas muitas instituições, muitas ações pedagógicas continuaram sendo realizadas em escolas especiais, em escolas comuns e instituições especializadas.
para a educação infantil, para o ensino fundamental, para o ensino médio, para a educação de jovens e adultos e o ensino superior. Essa é uma especificidade que, nesse momento remoto, muitos estão aproveitando para desenvolver projetos de pesquisa, para buscar evidências de como é que a gente faz esse ensino remoto, quais são os recursos mais avançados que nós temos e que há uma adesão pelo lado da família, pelo lado da criança, e que nós conseguimos fazer a relação pedagógica pelo ensino remoto. E tem outras situações que nós não conseguimos, isso é uma evidência muito grande, porque temos recebido informações dos sistemas de ensino nesse sentido. É importante que a gente continue fazendo pesquisa para que a gente possa conhecer melhor os desafios, os limites e as potencialidades que o ensino remoto traz para os alunos cegos, para os alunos surdos, para os alunos surdos-cegos, nessa situação de ensino remoto, para os deficientes físicos, para os deficientes intelectuais, para os deficientes múltiplos, para os alunos autistas, para os alunos com altas habilidades de superdotação. Nós sabemos que a academia ela é um celeiro de produção acadêmica, de teorias acadêmicas acerca do ensino, da aprendizagem, da educação, da política educacional. Nós sabemos que a academia faz adesões teóricas e nós temos adesões teóricas que não diferenciam os alunos da educação especial. Mas a educação especial, a sua própria natureza, é para atender as diferenciações que existem entre os estudantes, os seus ritmos de aprendizagem e as suas características singulares e individuais. Nós temos que trabalhar com evidências científicas para mostrar que estes alunos precisam de planos individuais de ensino, de planos de desenvolvimento individual escolar, eles precisam de metodologias específicas, não há como educar uma criança cega da pré-escola num ambiente de educação infantil sem trabalhar a sensorialidade dessa criança da ponta dos dedos, porque ela vai se ressentir no futuro para a aprendizagem do braille. As crianças surdo-cegas que têm o toque no corpo imprescindível, é imprescindível tocar o corpo da criança surdo-cega. Muitos deficientes físicos que não têm sustentabilidade de pescoço dependem do toque no corpo, ao mesmo tempo que crianças autistas, muitas não suportam o toque no corpo. Por que eu estou enfatizando isso? Por conta do momento que nós estamos agora, no momento remoto, no momento que temos várias indicações de como nos relacionarmos com os alunos, como fazer a prevenção da transmissão do Covid, nós já estamos pensando no retorno. Nós temos o retorno que ainda não foi oficialmente regulamentado por causa da reação da sociedade acadêmica, das instituições especializadas que trabalham com a indiferenciação, mas nós não podemos pensar apenas na gente, a gente tem que pensar nos outros, naqueles mais graves, naqueles que nós precisamos manusear, guiar, para que eles possam ter sucesso nos seus objetivos. Então, é fundamental a participação intensa e direta da família e da escola nesse momento, para o planejamento diário, mesmo que ele se repita, o planejamento tem que ser diário para cada um dos alunos. O aluno com deficiência intelectual vai precisar
repetir várias vezes a mesma atividade no seu planejamento diário. No entanto, o aluno com altas habilidades de superdotação, ele não vai suportar o mesmo planejamento no dia seguinte. Nós vamos ter que mudar a atividade, mudar o objetivo, avançar mais na profundidade do conteúdo ou do conceito que vai ser trabalhado do tema, para que eles possam avançar na sua escolaridade. No tempo de permanência da escola. Vai ficar na escola quanto tempo? Hoje, ano passado, sem pandemia, tinha criança autista ficando na escola 5 minutos. Era o tempo que ela conseguia ficar ou o tempo que a escola conseguia manter a criança, sem entrar em desarmonia, sem entrar em estado alterado de percepção sensorial. Esse tempo de permanência na escola é individual e nós vamos ter que organizar com a família e com a escola para que ele tenha legalidade, porque são 200 dias letivos e 5 minutos de um dia letivo não traz legalidade para a criança. Ele tem que estar no atendimento remoto, nós temos que oficializar isso, regulamentar isso. Quem não regulamentou tem que regulamentar, para que a gente possa considerar o ensino remoto realizado. Esse momento da educação especial para pós-pandemia traz a nós a consciência do quão limitados de conhecimento nós ainda somos, não só em relação à pandemia, não só em relação ao Covid-19, não só em relação à prevenção, ao tratamento, embora hoje saibamos mais sobre o tratamento do que no início da pandemia, mas em relação aos nossos alunos nesse contexto da pandemia. Nós somos limitados. Apenas agora, na quinta-feira, dia 22, o jornal acadêmico Annals of Internal Medicine trouxe um artigo sobre Covid em pessoas com síndrome de Down. Procurem a CNN Brasil, porque esta reportagem está lá. É a primeira vez que alguém fala nos efeitos do Covid-19 em pessoas com deficiência, com síndrome de Down, porque eles têm doenças cardiovasculares e pulmonares. E nós não podemos negar isso, porque é uma característica da síndrome de Down. As anomalias cardíacas logo que a criança nasce. Precisamos da pesquisa científica para investigar a qualidade de ensino na escola. Isso é fundamental. A qualidade de ensino na escola independe de ser pandemia ou não, mas a gente precisa da pesquisa científica, nós não podemos ficar na subjetividade e na utopia de que existe qualidade. Qualidade são critérios, e critérios que têm que ser científicos para que a gente possa garantir o sucesso. Toda criança tem o direito de ir todo dia à escola e aprender uma coisa nova. E isso não acontece há muitos anos para muitas crianças. E nós precisamos, é a Cristina Delu falando, e se a Cristina Delu não falasse em fé, não seria Cristina Delu. Nós precisamos de fé para construirmos uma sociedade justa, inclusiva e equitativa. Porque a gente precisa dar o direito à pessoa com deficiência de ser ela mesma, dela não ser objeto da sociedade para nada. Porque a inclusão radical quer usar a criança com deficiência para conscientizar o sujeito sem consciência de que é necessária inclusão. Isso é educação moral. Isso é o que a religião fazia. E que, negada o direito à religião fazer, vai fazer via sociedade. Mas uma sociedade sem fé, ela não convence aos sujeitos sem deficiência que quem tem deficiência tem o direito de existir. A gente não convence a sociedade sem deficiência que o autismo é uma forma de ser. E a gente não convence a sociedade sem consciência do direito à vida que altas habilidades de superdotação é uma forma diferenciada e que tem o mesmo direito que qualquer pessoa com deficiência tem. Obrigada.
Muito obrigada, professora Cristina. Mais uma vez também agradeço à professora Débora. São grandes desafios que eu entendo que nós já tínhamos antes da pandemia e que se agravaram de forma brutal, né? E nos pegaram bastante despreparados. Isso. Então, realmente a gente precisa de várias oportunidades como essa para seguir discutindo, até porque tem outras realidades inclusivas que a gente não tocou ainda nessa mesa, mas tem uma diversidade enorme Imensa. Entre as crianças em termos de aprendizagem, em termos de alfabetização, de atenção, que também precisam ser olhadas, né? Débora, um exemplo, por exemplo, que nem eu nem a Jerusa, nem eu nem a Débora falamos, são as crianças que vivem em ambiente hospitalar e casa de apoio, porque têm câncer. E são crianças que demandam educação especial também, tecnologia assistiva também. E tem uma série de outras condições de ensino domiciliar que já está regulamentado na LDB, no artigo 4º, que também nós não falamos, e que são demandas emergentes, que estão aí, sempre estiveram, mas sempre foram invisíveis. Exatamente. E a gente fica numa discussão sectária, segregativa, não segregativa, constitucional, não constitucional, e a gente esquece do centrado na criança, onde quer que ela esteja, em que condição for. Verdade. Nós temos algumas perguntas aqui que eu gostaria de falar para vocês podem até acompanhar pelo chat. Então, começando pela pergunta da Marisa Sakalowski, ela questiona como a capacitação tem sido oferecida durante o horário de trabalho, no HTPC, né, no horário de trabalho pedagógico coletivo, ou em outros espaços? Eu posso responder. Posso? Como preferirem. Sim. Fora antes da pandemia, os professores de sala de aula regular, de classes regulares, não podiam sair para capacitação. Então, a capacitação, a formação continuada, dependia muito dessa liberação do gestor escolar. Mas quem estava em sala de aula, regra geral, não poderia fazer isso. A UF, a Universidade Federal Fluminense, e a Universidade Federal de Pelotas acabaram de oferecer uma formação continuada remota, síncrona e assíncrona, em educação especial no contexto da pandemia. Esses cursos ainda estão no ar. Então, as pessoas podem fazer no horário que melhor lhes aprouver, porque são síncronas e assíncronas, e tudo fica gravado. Esse momento da pandemia está viabilizando esse conhecimento científico, que a gente antes não tinha, porque havia um preconceito tão grande em relação à EAD, que ninguém que tivesse uma adesão à universidade pública, por exemplo, iria a uma educação à distância sem um sentimento de culpa. Ah, meu Deus, eu devia estar no presencial, porque a educação à distância tira emprego de professor, e uma série de mitos que a gente cultivou durante anos em relação à educação à distância. E agora, com a pandemia, aumentou em 300, só para vocês saberem, aumentou em 376% o número de matrículas nos cursos à distância, que nos últimos anos foram os cursos melhor avaliados na avaliação final de cursos de graduação. Os cursos à distância tiveram melhores resultados. E o remoto, assíncrono e síncrono, ele é diferente, não é em plataforma de AVA, de aprendizagem virtual, né? De ambiente virtual de aprendizagem. É assim, como nós estamos, é num aplicativo, no Zoom, no Meet, e cada um vai utilizar as ferramentas que puder no seu acesso
no seu tempo. O que ainda não resolvemos, que a Unesco vem falando sistematicamente com vários países da América Latina, é ainda a incapacidade dos governos de suprirem as necessidades tecnológicas e de custo de pacote de dados da população. A gente já tem no Brasil várias universidades distribuindo cartão de celular para garantir que os alunos tenham acesso ao ensino remoto via celular, pacote de dados público dado pela universidade. Mas a gente ainda não conseguiu isso de maneira expressiva pelos sistemas de ensino público. Nós já estamos com o adiantado da hora, eu vou passar a palavra para a Débora. Quem sabe 2 perguntas você junta, Débora? Tá. Essa da capacitação e a segunda pergunta, né? Qual é o gargalo mais significativo que impacta a efetividade da proposta, né, de TA na escola pública, considerando 2 fatores de risco ao processo: a estrutura tecnológica deficitária e a baixa oferta de oportunidade de formação. Se tu puder resumir ambos. Bom, a questão da formação é algo que, ao longo dos anos, né, tanto por meio da pesquisa e da prática, a gente vem discutindo qual é o melhor caminho, pensando na questão da tecnologia assistiva, pensando nesse foco que eu dei, tecnologia assistiva e mediação, né? A primeira questão que eu acho que a gente também tem que pensar é a formação inicial, né? Há uma necessidade não só dos cursos de educação, né, pedagogias, licenciaturas, né, da gente envolver as pessoas, o despertar com relação ao que é essa tecnologia, quer dizer, o curso de formação inicial, né, isso é uma questão importante, como também nos cursos da área da saúde e outras áreas, porque se a gente fala em tecnologia, fala em serviços, quer dizer, se desde a formação inicial houvesse o despertar com relação a essa área de conhecimento, acho que isso seria é uma questão, e muitos cursos, inclusive, já têm tópicos, desenho universal, enfim, né, tem disciplinas, inclusive. A outra questão é a formação continuada, né? Formação continuada, eu sei que tem a questão antes e pós-pandemia, durante a pandemia, porque nós estamos na pandemia ainda, a Delu já comentou uma série aí de cursos, enfim, que as pessoas estão ampliando, mas eu percebo, e as pesquisas estão indicando, principalmente com relação à tecnologia assistiva, a importância da capacitação em serviço, né? Especificamente do ponto de vista da área da comunicação alternativa, há necessidade de modelo, né? É importante cursos teórico e prático, sem dúvida nenhuma que são importantes, mas eu percebo o quanto é importante a associação. Então, presencial, quer dizer, eu ter o profissional junto na escola ou junto na ação da mediação do ensino remoto, quer dizer, eu preciso pensar e repensar de como, de fato, dar condições para esse professor de usar uma tecnologia, porque senão ela entra em desuso. Então, nós temos pesquisas mostrando da alta frequência do abandono do uso da tecnologia por causa dessa falta de suporte cotidiano. Então, nós temos estudos, por exemplo, já publicado no Brasil, desde 2005, né, elencando a oportunidade, a importância de envolvimento, por exemplo, da escola, educação infantil, em que quanto mais você envolver as crianças pequenas na diversidade, por exemplo, na diversidade das linguagens alternativas, poderia favorecer o uso e a continuidade desse uso, né? Então, eu vejo essa questão de formação como um desafio, né? É um desafio imenso, pensar nessa interlocução entre o teórico, o prático e esse modelo que é importante. Com relação a outra pergunta dos desafios de falta de tecnologias, eu acho que a gente pode trabalhar com baixas tecnologias, né?
não só porque a gente não necessariamente tem verbas, ou às vezes até tem verba para trabalhar na escola, mas a família não tem condições de dar continuidade. Então, a gente percebe e sabe o quanto é possível a gente desenvolver trabalhos e pesquisas com baixa tecnologia. Isso não quer dizer que as escolas e as famílias não deveriam ir em busca de altas tecnologias. É lógico que sim, né? Lógico. A gente tem que brigar, entre aspas, Isso. para ter condições de recursos, né? Mas, enfim, né? A gente tem vários aplicativos gratuitos disponíveis. Eu acho que falta um pouco de acesso à informação, né? A gente divulgar um pouco mais o que as universidades têm produzido, né, o que os pesquisadores têm produzido. A gente está tentando fazer isso, por isso que eu tentei Divulgação divulgar... da ciência, né? né? Da ciência numa linguagem acessível. Sim, né? Até para a própria família. Quer dizer, a gente às vezes tem famílias que têm equipamentos, mas abandonam os equipamentos. Então, eu acho que a gente tem o problema de questão financeira envolvido, mas, acima de tudo, a gente tem que envolver as pessoas, envolver o professor nessa entendimento do que é essa tecnologia, para que passe a fazer parte da rotina, porque ele vai ter alunos na sua rotina e que usam essa diversidade, né? Débora, Cristina, obrigada de coração, excelentes reflexões. Me pediram aqui para encerrar a sessão, infelizmente, porque nós passaríamos aqui um bom tempo conversando. Sim. Muito grata, uma boa noite a todos. Nós temos agora continuidade com a sessão de encerramento do evento. Muito obrigada. Obrigada. Boa noite. Boa noite. Tchau.